Olá pessoal, iremos resolver aqui 10 questões da banca Funvap. A primeira questão é a seguinte: uma pessoa que nasceu no início do ano de 1956 e faleceu no final de 1991, viveu quantos anos? Então aqui basta fazer a subtração de 1991 menos 1956. 1 menos 6 não dá, então pegamos aqui emprestado uma casa aqui, ó, na casa das dezenas. Então aqui ficaremos com 11, 11 menos 6, o resultado é igual a 5. 8 menos 5, o resultado aqui é igual a 3. 9 menos 9 é 0 e 1 menos 1 é 0. Portanto, a diferença de 1991 com 1956, o resultado aqui é igual a 35. Portanto, essa pessoa que nasceu no início do ano de 1956 e faleceu no final de 1991, viveu exatamente 35 anos. Então aqui o gabarito é a letra B. Segunda questão. Ele diz que P e Q é verdadeiro na primeira linha quando isso aqui é uma questão de tabela verdade. Aqui a gente tem uma proporção composta. Uma proporção composta quando temos aqui no caso mais de duas proposições em diante. Como aqui temos duas proporções aqui P e Q, então a proporção composta ela tem que ter necessariamente conectivo. Então, esse conectivo aqui, ele é o conectivo que indica o conectivo da conjunção. Então, para você, como é que eu tenho duas proposições, para saber a quantidade de número de linhas numa proposição, basta utilizar a fórmula 2 elevado a n. Como temos aqui uma proposição P e uma proposição Q, então o número de linhas vai ser a quantidade de proposições. Como aqui temos P e Q, então vai ser 2 elevado a 2, e no caso são 4 linhas. Então ficaremos com P e Q. Vou mandar aqui a tabela verdade. Como são 4 linhas, então existe aqui 4 possibilidades. Então a primeira, ela pode ser verdadeira e a segunda verdadeira. Temos aqui pode ser VV. A primeira pode ser verdadeira, a segunda falsa. A terceira pode ser falsa. A primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira. E na quarta possibilidade, ambas podem ser falsas. Como é que é uma proposição composta e o conectivo é da conjunção? Para ser verdade, as duas têm que ser verdadeiras. Se por acaso tiver pelo menos uma falsa, como é o caso aqui dessa segunda possibilidade, da terceira aqui, onde a primeira é falsa, e ambas são falsas, então o resultado aqui, ó, será tudo falso. Então ela só é verdade na conjunção. Aqui na conjunção só é verdade caso a primeira seja verdadeira e a segunda seja verdade. Então aqui ele está perguntando, ela é verdadeira na primeira linha quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, como aqui na tabela verdade. Então, portanto, a gabarito aqui, letra A. Terceira questão. Ele diz o seguinte: o número de diagonais de um quadrilátero é 2. Então, o ideal aqui nessa questão é você separar os dados. Então, o diagonal de um quadrilátero, o número de diagonais é igual a 2. O de um pentágono, ele diz aqui que é igual a 5. E o hexágono é igual a 9. Ele quer saber quantas diagonais esses três polígonos aqui, ó, juntos tem a mais que um heptágono. Então a gente precisa calcular aqui a quantidade de diagonais de um heptágono. Então, para calcular a diagonal de um heptágono, a gente vai utilizar a fórmula D igual a N
vezes n menos 3 dividido por 2. Um heptágono é aquele polígono cujo ele tem 7 lados. Então, no lugar de n, vamos substituir por 7. Então, d vai ser igual, no lugar de n, vamos substituir por 7. Vai ficar 7 menos 3 dividido por 2. Então, d vai ser igual a 7 vezes 7 menos 3, o resultado é igual a 4. Então, vai ficar 7 vezes 4 dividido por 2. Podemos simplificar aqui, ó, 4 por 2. E 4 dividido por 2, o resultado aqui é igual a 2. E 7 vezes 2, o resultado é igual a 14. Portanto, o número de diagonais de um heptágono aqui é igual a 14. Então, ele quer saber aqui ele quer saber quantas diagonais esses três polígonos aqui, ó, eles têm a mais que um heptágono. A soma da diagonal de um quadrado com do pentágono e um hexágono, o resultado aqui é igual a 16. 2 mais 5 é 7 e 7 mais 9 é 16. Então, 16 menos 14, o resultado aqui é igual a 2. Portanto, esses três polígonos, eles possuem duas diagonais a mais do que um heptágono. Portanto, o gabarito aqui é a letra A. Ele quer saber aqui qual é o resultado, na quarta questão, o resultado da multiplicação entre 11 vezes 49 vezes 97. Primeiro, irei multiplicar aqui 11 vezes 49 e o resultado daqui irei multiplicar por 97. Então temos aqui, ó, 11 vezes 49. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 1 dá 9. Isso porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 1 também é igual a 4. Realizando aqui a soma, temos 9. Quando aqui não tem nada, aqui é como se fosse um zero. 9 mais 0 dá 9. 9 mais 4. 9 mais 4 é igual a 13. Então aqui sobe 1. 1 mais 4 é igual a 5. Portanto, o produto de 49 vezes 11 é igual a 539. Então esse resultado aqui, de 539, irei multiplicar agora por 97. Então 539 vezes 97. 7 vezes 9 é igual a 63. Então aqui sobe 6. 7 vezes 3 é igual a 21. 21 mais 6, o resultado é 27. Então aqui sobe 2. 7 vezes 5, o resultado é 35. 1 mais 2, então temos aqui o valor igual a 37. Agora, 9 vezes 9, essa daqui é 81. Sobe 8. 9 vezes 3, 27. 27 com 8 dá quanto? 27 com 7 daria 34. Então, com mais 1 é 35. Sobe 3. 9 vezes 5 dá 45. Com mais 3, essa daqui é igual a 48. Então, a soma aqui dá 3, baixamos o 3, 7 mais 1, essa daqui é 8. 7 mais 5, o resultado é 12, sobe 1. 3 mais 8 é igual a 11. Com mais 1, temos aqui o valor 12. Sobe 1 aqui, 1 mais 4, o resultado é 5. Portanto, o produto entre 11, 49 e 97 é igual aqui a 52.283. Então, o gabarito aqui é a letra D. Qual o número que somado com ele mesmo? A quinta questão. Então, como eu não sei o número, então eu vou chamar de x. Então, um número que somado com ele mesmo, ou seja, o número que é x somado com ele, no caso é x, mais 1, ele é igual a 13. Então, aqui temos uma equação aqui do primeiro grau.
x mais x é igual a 2x. Repetimos o 1 aqui, 2x mais 1, e isso aqui é igual a 13. O 1 ele vai para o segundo membro da equação, invertendo o sinal. Então, ficaremos com 2x igual a 13 menos 1. Portanto, 2x é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 12. Isolando o x, ficaremos com 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2, o resultado é igual a 6. Se você substituir aqui 6 aqui, ficaria 6 mais 6 dá 12, com mais 1 igual a 13. Então, o gabarito aqui é a letra D. Determina o volume de um tetraedro regular de aresta igual a raiz de 6 cm. Isso aqui é uma questão de geometria espacial. Para resolver aqui, basta a gente lembrar da fórmula que é dada de um tetraedro regular, que é dada por V igual a ao cubo vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 12. Essa aqui é a fórmula para calcular o volume de um tetraedro regular. Ele diz que a aresta aqui ela é igual a 6 raiz de 6 centímetros. Então, no lugar aqui de A, iremos substituir aqui por raiz de 6. Então, ficaremos com V igual a raiz cúbica de 6 vezes raiz de 2 dividido por 12. Então, aqui, se a gente abrir a raiz cúbica de 6, ficaremos com raiz de 6 vezes a raiz de 6 vezes a raiz de 6 vezes a raiz de 2 dividido por 12. O produto aqui, ó, entre essas duas raízes dá raiz de 36. Então, ficaremos com volume igual a raiz de 36 vezes a raiz. Aqui eu posso multiplicar a raiz de 6 com a raiz de 2. Fica a raiz de 6 vezes 2 dividido por 12. A raiz de 36 ela é igual a 6. E 6 vezes 2 dá 12. Só que o 12 ele pode ser reescrito como 4 vezes 3. Como 4 ele possui raiz quadrada exata, então a raiz quadrada de 4 é 2. Então 2 ele vai para fora da raiz. Então vai ficar 6 vezes 2 vezes a raiz de 3. Isso dividido por 12. 6 vezes 2 dá 12. Então podemos cancelar aqui isso aqui, porque 6 vezes 2 dá 12, 12 por 12, o resultado aqui é igual a 1. Portanto, o volume desse tetraedro é igual a raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, o gabarito aqui é a letra C. Calcule a probabilidade de sortear um número primo no lançamento de um dado comum honesto numerado de 7 a 12. Representaremos aqui conjunto aqui por E, e aqui ele diz que esses números aqui ele vai de 7 a 12. Então temos aqui 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O total aqui desses números aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o total são 6 números. Ele quer saber aqui qual a probabilidade de sortear um número primo. O número primo, vou chamar aqui número primo, é aquele que é divisível por 1 e divisível por ele mesmo. Então, no caso aqui, o 7 ele é considerado número primo. Por quê? Porque o 7 ele é divisível por 1 e ele mesmo. Já o 8 ele não é número primo. Por quê? Porque os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. O 9 também não é número primo. Por quê? Porque os divisores é 1, 3 e 9.
O 10 também não é considerado número primo, porque os divisores de 10 é 1, 2, 5 e o próprio 10. Os divisores de 12 também não é número primo, porque o 12, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, tanto o 8, o 9, o 10 e o 12 não são números primos. O 11, ele é sim considerado número primo. Por quê? Porque ele só tem dois divisores, que é 1 e ele mesmo. Portanto, desse conjunto aqui, só o 7 e o 11 que são considerados números primos. Só que aqui é uma questão que envolve probabilidade. Vocês estão vendo aqui no enunciado. Então, a probabilidade desse conjunto aí é dado pelos casos favoráveis sobre os casos possíveis. E quais são os casos favoráveis? É 7 e 11. Então temos dois números aqui que são considerados números primos. Dentro de quantos? De um total de 6. O total aqui são 6 números. Então aqui o total é 6. Simplificando aqui 2 por 6, podemos simplificar aqui tanto em cima quanto embaixo por 2. Então aqui o resultado aqui é igual a 1/3. Aqui não tem 1/3 nas alternativas, porém 1 dividido por 3 é igual a 0,33. Aqui, isso aqui representa uma dízima aqui periódica. Como aqui é em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então o resultado aqui é igual a 33,3%. Portanto, o gabarito aqui é a letra C. Oitava questão. Diz o seguinte: um taxista cobra 1,60 por quilômetro rodado. Certo dia, ele rodou 175 km, porém só durante a metade do percurso é que ele levou passageiros. Aí ele quer saber aqui, ó, quanto ele faturou ao final do dia de trabalho. Fazer uma tabela aqui, ó, quilômetros e preço em reais. Se ele rodar 1 km, cada passageiro vai pagar 1,60. Se for 2 km, o preço vai ser igual a R$ 3,20. Se for 3, pagará R$ 9,60. Se fosse 10, pagaria R$ 16. Então, se fosse os 175 km completo, bastaria multiplicar 175 pelo preço, que no caso é 1,60. E isso aqui é igual a R$ 280, que tem aqui na letra D. Porém, ele disse aqui que ele só rodou, aqui no caso ele só levou passageiros durante a metade do percurso. Então a metade de 175 é igual a 87,5 km. Ou seja, quando ele estava em 87,5 km é que ele começou a levar passageiros. Portanto, devemos multiplicar aqui essa metade desse percurso por 1,60, que é o preço por quilômetro rodado. Então, produto entre 87,5 vezes 1,60, o resultado aqui é igual a 140. Aqui, como aqui a gente tinha encontrado 280, bastaria dividir por 2 também, que chegaria no mesmo resultado. 280 por 2, o resultado aqui é igual a 140. Então, como ele só começou a levar passageiro durante a metade do percurso, então a gente multiplica a metade do percurso, que no caso é 87,5 km, pelo preço de cada quilômetro rodado, que no caso aqui é 1,60. Portanto, essa daqui é igual a R$ 140. Então aqui o gabarito é a letra B.
Nona questão. Ele quer saber o seguinte: quantos metros de arame são necessários para construir a grade desenhada abaixo? Aqui temos um retângulo. E esse retângulo aqui ele foi dividido aqui. Se você for contar aqui, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui temos 5 linhas. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, portanto, 5 vezes 7, o resultado é igual a 35. 35 o quê? 35 retângulos. Porém, para resolver essa questão, devemos fazer o seguinte. Ele quer saber aqui quantos metros de arame são necessários para construir a grade. Ou seja, a grade seria todas essas linhas. Temos aqui, no caso, 6 linhas horizontais. Linhas horizontais. E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas verticais. Então, vou colocar aqui, vou chamar de 1 para as linhas horizontais e 2 para linhas verticais. Resolvendo 1 primeiro, temos aqui 7 linhas. Temos aqui então temos aqui resolvendo 1, temos aqui um valor aqui igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos aqui 6 linhas horizontais. Esse 6 deve ser multiplicado. Veja que cada linha horizontal, ela tem aqui cada linha aqui, cada espaçamento aqui, ele tem um tamanho aqui igual a 12 centímetros. Então esse 6, que é a quantidade de linhas, deve ser multiplicado por 12, que no caso aqui é o tamanho de cada linha, e devemos multiplicar aqui pelo espaçamento. Veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos aqui 7. Então esse 7 é o espaçamento, ou seja, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 12, ele representa aqui o tamanho, e o 6 é a quantidade de linhas horizontais. O produto entre 6, 12 e 7 é igual a 504. 504 o quê? No caso aqui, centímetros, né? Porque aqui eles estão em centímetros. 2. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então temos aqui 5 espaçamentos. Aqui cada espaçamento ele é dado por, ele tem um tamanho aqui igual a 8 centímetros. Então devemos multiplicar por 8. E aqui devemos multiplicar ainda pela quantidade de linhas verticais. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então o 5 é o espaçamento, o tamanho aqui é a quantidade de espaçamento. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 8 pelo tamanho, e 8 indica a quantidade de linhas verticais. O produto aqui é igual a 320 centímetros. A soma disso aqui é igual a 824. 4 mais 0 dá 4, 0 mais 2 dá 2 e 5 mais 3 dá 8. 824 centímetros. Porém, aqui nas alternativas estão em metros. E para converter de centímetro para metro, basta dividir por 100. Então a vírgula está aqui, ela vai andar 2 casas da direita para a esquerda. Então 1, 2. Então, portanto, o resultado é igual a 8,24 metros. Então o gabarito aqui é a letra A.
última questão. Questão aqui, ela é de... Essa questão aqui, ela envolve... é uma questão de matemática financeira. Diz o seguinte: o investidor aplicou a quantia de R$20.000 à taxa de juros composta de 10% ao mês. Que montante esse capital irá gerar após 3 meses? Então, para resolver essa questão, basta utilizar a fórmula do montante, que é dada por M igual a C, que é capital, vezes 1, que é o fator de correção, mais a taxa, que é I. Isso aqui é elevado a N, que representa o tempo. Então o montante ele vai ser dado por capital. O que é um capital? O capital aqui é igual a R$20.000, que ele já deu na questão. Então no lugar de C, devemos substituir por 20.000. Isso aqui multiplicado por 1. A taxa, ele disse aqui que é 10%. E 10% é a mesma coisa que 0,1. E o tempo, que é N, é igual a 3 meses. Como aqui está ao mês e aqui está em 3 meses, então não precisa fazer conversão nenhuma. Basta levar aqui a 3. Então, o montante será igual a 20.000 vezes 1 mais 0,1 dá 1,1. Isso aqui é elevado a 3. Então, o montante é igual a 20.000 vezes quanto? 1,1 elevado a 3, o resultado aqui é igual a 1,331. Portanto, o produto entre 20.000 vezes 1, o produto entre 20.000 e 1,331, o resultado aqui é igual a R$26.620. Portanto, o gabarito aqui é a letra C. Então, quando aparecer aqui, pessoal, a questão de juros compostos, basta utilizar aqui a fórmula de juros compostos, que é dado por M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. No caso aqui, o capital foi representado por 20.000, a taxa aqui 10%, então a taxa aqui a gente coloca na fórmula decimal, pegamos o 1, que é o fator de correção, somamos aqui a taxa e elevamos aqui ao período, que no caso aqui é 3 meses. Então, fazendo aqui a multiplicação de 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que é 1,1 elevado ao cubo, aqui o resultado é igual a 1,331, e isso aqui multiplicamos ao capital. Então o resultado aqui, que é o montante, vai ser igual a 26.620. O gabarito aqui é a letra C. Se você gostou aí da resolução, deixe seu like, se inscreva no canal, bons estudos e até a próxima aula. Até mais.